E aí, seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Spawn Origins Volume 1. Tô bem atrasado com esse vídeo, então não é só para aproveitar o hype que eu tô gravando ele. A minha ideia aqui também não é trazer bem uma resenha, geralmente quando eu trago resenha eu anoto alguns tópicos ali que eu acho importante de falar, mas nesse vídeo eu vou só falar um pouquinho ali da minha relação com o Spawn, lógico, vou dar minha opinião também sobre o quadrinho. Então, sobre Spawn, pra mim, basicamente deve ter começado lá em 2003, 2004, 2005, quando eu tinha ali meus 8 a 10 anos de idade. Tem uma pessoa, uma prima minha, que ela gostava muito de Spawn, então ela comprava muitas revistas ali de Spawn. Eu lembro que eu ia na casa dela, quando eu era criança, eu pegava aquelas revistas ali, quando eu era criança, que eu digo tipo uns 8, 10 anos de idade ali. Pegava aquelas revistas, dava uma lida ali na casa dela. Eu lembro que às vezes eu ia na banca com os meus pais, mas eu acabava não comprando muito gibi, eu comprava mais aquelas revistas Anime-Do e tudo mais. Mas quando eu via alguma coisa do Spawn, eu acabava pegando. Inclusive eu lembro da Spawn número 141, que eu tenho aqui em casa até hoje. Vou deixar a capa aí pra vocês, qualquer hora eu pego ela ali, né? Mostro no Instagram, enfim. Eu lembro que eu comprava algumas edições aleatórias ali de Spawn, acabava lendo, bem aleatório mesmo, não tinha continuação, eu não acompanhava tudo assim. Então pegava ali o que eu conseguia, acabava lendo uma coisa ou outra, não entendia quase nada. E quando eu lembro de Spawn, eu lembro bastante dessa minha prima. Essa minha prima, infelizmente, ela não tá mais aqui, ela já se foi, mas eu gostava muito dela, então enquanto eu tava lendo Spawn, eu lembrei muito dela. Eu demorei bastante para ler esse volume aqui, achei que ia ser rápido, mas foi uma leitura um pouco difícil para mim, então eu demorei ali um certo tempo para conseguir ler. E eu não vou aqui falar tanto sobre aquelas coisas que as outras pessoas já falaram sobre essa edição, que seria ali a questão dos erros, né? A gente tem alguns erros aqui de concordância, alguns erros de português, algumas letras faltando, tem aquela polêmica dos balões também, mas eu não vou comentar nada disso porque eu acho que tudo que tinha que ser falado sobre isso já foi falado. E no volume 2 eles corrigiram, né? Então acho que não vale a pena tanto ficar batendo em cima desse erro. Sobre a edição, ela custa R$19,90, então se você não pegou isso aqui, com certeza se você não conhece Spawn, vale muito a pena você pegar, porque é super barato, né? R$20 aqui, a gente tem nem sei quantas páginas, deixa eu ver se eu encontro aqui. É, Enfim, eu vou deixar aí na tela o número de páginas que eu nem lembro e também não vou conseguir ver aqui para falar para vocês. Mas essa edição aqui da Panini vai reunir ali Spawn do número 1 ao número 7. É bem o início ali da fase, né? As primeiras edições de Spawn. E eu me diverti bastante lendo isso. Como eu disse, tem todo esse traço para mim, que me traz essa nostalgia, que me traz esse tempo. Então pode ser que isso tenha afetado muito na minha leitura, então por isso que eu nem quis trazer uma resenha aqui exatamente, porque eu acho que eu não tenho capacidade de avaliar isso aqui de uma forma mais impessoal, sabe? Mas enquanto eu tava lendo eu me diverti bastante, é um quadrinho bem divertido, é bem anos 90 mesmo, então a gente tem ali tudo, o puro suco ali dos anos 90, né? Aqueles personagens fortões, o desenho do Todd McFarlane é maravilhoso, então ele tá desenhando muito bem aqui. Eu gostava muito da fase dele do Homem-Aranha quando eu era criança ali, eu pegava aqueles gibis eu lia, eu gostava muito daquele Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha era o Homem-Aranha pra mim, né? O Homem-Aranha que ele desenhava quando eu era criança. Então os desenhos, pra mim aqui, os desenhos deles são incríveis. Inclusive tem umas histórias ali que eu criava quando eu era criança, que eu criei um personagem, né? Criei entre aspas, que era basicamente ali uma mistura do Spawn e do Homem-Aranha, até porque os dois personagens são bem parecidos. E eu lembro que eu criava ali as minhas histórias em quadrinhos com esse personagem, que seria essa mistura ali do Spawn com o Homem-Aranha. Quando eu era criança, acho que eu via, né, o Spawn de uma forma muito mais ali nos desenhos, nem me atentava muito no texto, que é pesado, então eu, como criança, não deveria estar lendo aquilo, mas acabava lendo uma coisa ou outra ali. Como não tinha continuidade, assim, então eu lia bem aleatório mesmo, prestava mais atenção nos desenhos, eu não lembro nem se eu chegava a ler, pra falar a verdade pra vocês, eu lembro mais dos desenhos, então isso me traz essa nostalgia, sabe? Sobre a história eu vou falar bem rapidinho aqui, mas a gente vai acompanhar a história do Al Simons, que seria ali um soldado, né, dos Estados Unidos, que fazia algumas missões ali, ele era muito importante, é muito respeitado. Ele acabou sendo morto ali, né, durante as missões ali dele, e ele resolveu fazer um pacto ali com o Demo para poder voltar, só que ele voltou como Spawn, soldado do inferno. E quando ele voltou, o rosto dele estava deformado, ele não lembrava muito bem quem ele era. Conforme as edições vão passando, que ele vai lembrando da pessoa que ele amava, que no caso era a Wanda Blake, que hoje em dia ela tá casada com um amigo dele. Inclusive ela tem um filho ali com um amigo dele, uma filha, né?
ele lembra que ele não pôde ter uma filha com ela, que era um dos desejos dela. Então, basicamente, a gente vai acompanhar aqui o Spawn, né, o Al Simons ali surgindo no mundo, tentando entender um pouco sobre esse pacto que ele fez. Aqui a gente já tem a presença ali de personagens bem importantes, né, de Spawn, que seria o Violador, seria aqueles dois... Esqueci o nome dos dois, mas enfim, são os dois policiais ali, né? Eu deixo o nome aí pra vocês porque eu esqueci mesmo, deu um branco aqui na minha cabeça. Mas eu gostei muito daqueles dois personagens ali, né? Daqueles dois policiais, dois detetives. Achei eles bem carismáticos, né? Bem legais. Não sei se eles continuam mais pra frente. Vamos ver, porque como eu disse, eu não tenho muita experiência com leitura de Spawn. É pouquinha coisa e é bem aleatório. Dessa fase nova eu nem li nada. Eu nem sei se eu vou comprar a fase atual. Eu sei que eu vou comprar o Origins 2, ainda não comprei, mas eu sei que eu vou comprar para dar continuidade. Agora, se eu vou ler toda a fase, eu não sei. Eu li esse encadernado, gostei, resolvi pegar o 2 e vamos ver como que vai ser daqui para frente. E é uma história bem violenta, você vai ver muito sangue, muita violência aqui. Tem até ali, acho que a edição número 5, volume número 5 original. Quem leu deve saber que é uma parte ali bem tocante, né? Bem pesada mesmo, tem umas cenas bem pesadas ali. Então a gente percebe que é um quadrinho divertido ali dos anos 90, mas ele envolve esses temas mais pesados, sabe? Mas apesar disso tudo, é um quadrinho super divertido, eu me diverti muito lendo. Sabe, tipo, a história não é tão boa assim, né? Vamos falar a verdade, todo mundo sabe, a história de Spawn até aqui não é tão boa, é meio confusa em algumas partes, mas o desenho compensa muito. O desenho do Todd McFarlane é muito bom, dá pra gente ver que ele começou aqui o personagem ele foi desenvolvendo aqui durante as primeiras edições. Imagino que mais pra frente isso fica mais evidente ainda, mas dá uma impressão que era um trabalho em andamento, sabe? Que ele não sabia exatamente o que fazer com o personagem. Então a gente vê vários elementos aqui que parecem estar um pouco soltos. Não sei se mais pra frente eles são resolvidos, mas nesse primeiro momento eles parecem um pouco soltos aqui na trama, sabe? Mas apesar disso tudo é bem legal, é divertido mesmo, eu gostei bastante da leitura. Tem essa questão de ser um pouco mais pessoal para mim, de eu ter demorado um pouquinho mais para ler, mas enfim, sobre a edição da Panini aqui, apesar de todos os erros, é uma edição muito bonita, acho que eles acertaram em cheio nesse formato aqui de capa cartão. Tem esse erro da lombada, né? Não sei se foi em todas as edições, saiu um pouquinho aqui mais para baixo, mas eu não me incomodo nem um pouquinho com isso, sendo bem sincero com vocês, me incomodo muito pouco com isso. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês a edição. Geralmente eu mostro, galera, eu deixo uma câmera, né, passando aí a edição, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo porque eu queria mais conversar aqui rapidinho mesmo, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Tamo junto e até o próximo.